Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 8, irmãos. Será bem breve nesta noite, bem objetivo naquilo no qual Deus tem colocado no coração a transmitir para a igreja nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao versículo número 8, a igreja achou, irmãos? Amém? Acompanhe comigo então a leitura da palavra de Deus nesta noite. Louvado seja o nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que ele já tem recebido a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, que antes que lhe peçais. Até irmãos poderem sentar, em nome de Jesus, né? Irmãos, a gente vamos falar um pouquinho desse texto aí de Mateus 6, no qual Jesus ele transmite ao seu discípulo no famoso Sermão do Monte, né, irmãos? O Sermão do Monte vai ter qual capítulo, irmãos? Quem lembra e me ajuda aí? Capítulo qual, irmãos? Me ajuda? Capítulo 7. O Sermão do Monte vai até o 7, isso aí. Até o 7. Então ele está no finalzinho do Sermão do Monte, né? Louvado seja o nosso Deus. Ele inicia no 5, o senhor prefeito Isaías falou, inicia no 5, aí vem o capítulo 6 e o capítulo 7. É o famoso Sermão do Monte de Jesus. Então esse sermão que nós estamos lendo aqui nesta noite foi o sermão que Jesus ele passou para o seu discípulo quando estavam no monte. Porque diz a palavra do Senhor que Jesus chama o seu discípulo e vai para o monte. E Mateus 5 vai nos relatar que ele começa o seu sermão com as bem-aventuranças, não é isso? Ele começa o seu sermão nas bem-aventuranças. E no meio desse sermão, porque no meio, a gente fala aqui no capítulo 6, que está mais ou menos na metade do sermão. No meio do sermão, ele fala de 3 coisas que faziam parte da piedade, da devoção a Deus do povo judaico. Ele fala 3 coisas aqui, irmãos, que também, além de pertencer ao povo judaico da época, ele vai falar de 3 coisas que é muito importante na nossa vida como evangélico, como cristão, como servo do Senhor. Qual a primeira coisa? Primeira coisa é, nós lemos o da ajuda, que fala esmola, está no capítulo 6 aí, do versículo 1, 2, 3 aí, e 4, ele fala dessa ajuda. Agora, no versículo 5 em diante, ele fala da outra, a primeira ajuda. Ele fala de outra coisa necessária, que era a devoção dos judeus, isso é necessário da nossa vida. Ele fala agora da oração,
que oração é algo particular seu com Deus, oração é algo particular do cristão para com o seu pai. Ele fala de outro fato importante na vida, que a gente não lemos, irmãos, mas eu queria só falar, relatar. Ele fala outro algo importante nesse sermão do monte, do capítulo número 6, qual é? O jejum. Até porque a prática do jejum é uma prática que tem ficado esquecida pela igreja. Nós podemos ver que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles jejuaram com propósito perante ao Senhor. E o próprio Jesus Cristo, Deus não destituiu o jejum, Jesus não destituiu o jejum continua. Quem está abandonando a prática do jejum somos nós, os cristãos. Verdadeiramente nós temos que entender que jejum não é algo que a gente vai passar fome, mas nós temos que entender que jejum é fome de Deus, é fome da presença de Deus, é fome de se relacionar com Deus de um algo íntimo e profundo com o nosso Deus. Quando nós estamos jejuando, nós estamos não somente abdicando do alimento, mas nós estamos alimentando o pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto que Jesus, irmãos, eu sei que é outro assunto, mas só para nós entendermos, que é no versículo número 16, Jesus fala assim: quando jejuares. Jesus está pressupondo e está dizendo, e está nos incentivando que se deve jejuar, não é isso? Quando jejuares, não é talvez jejuares, alguma ocasião que jejuares, está falando assim, quando jejuares. Então Jesus já está pressupondo que nós vamos fazer, que nós vamos praticar o jejum. Então essas três partes, irmãos, faz parte da piedade lá dos judeus na época e também tem que fazer parte da nossa vida. Mas eu só li duas. Eu falei da questão da esmola e na questão da ajuda. Nós vamos nos ater nesses dois temas nesta noite, né, que vai ficar como a meditação, como a base do texto que nós vamos estar explanando nesta noite, porque também é de muita essência para a nossa vida. Ao primeiro ponto, Jesus ele olha para a multidão diz a palavra do Senhor que estava sentada a ouvir Jesus. Nós não sabemos quantas horas, quantos tempos, quantos minutos ele ficou reunido com aquela multidão na montanha, no monte. Mas nós entendemos que Jesus Cristo, num propósito de passar, ou até mesmo elucidar aqueles questionamentos, aquelas dúvidas que havia até mesmo acerca do próprio Jesus, acerca de quem ele era e o propósito de Jesus aqui na terra, qual era o propósito de Jesus aqui na terra, o que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus começa a esclarecer essas coisas. Jesus começa a transmitir agora aos seus discípulos, aquele que foi até ele ao monte para ouvir o que Jesus tinha a falar, quais os propósitos que Jesus veio deixar para nós aqui na terra. Jesus agora começou a transmitir os seus desejos sobre a nossa vida, sobre a tua vida e minha vida. E uma da vontade, dos propósitos de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida é nós ajudarmos, mas a gente ajudar, é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar, ajudar com a motivação certa. Porque muitos querem ajudar, mas querem se ajudar para ser visto por aquele que recebe ajuda, ou até mesmo ser visto por aquele que está em nossa volta. Às vezes ele só quer ajudar aonde tem plateia, onde tem público, mas não quer ajudar no secreto, no oculto, onde ninguém vê. Mas o texto vai nos falar que aonde ninguém vê, quem recompensa é quem? Deus. Aonde ninguém vê, quem recompensa é Deus. Porque aonde alguém está vendo, eu estou esperando a recompensa de alguém. Não, o presbítero Isaías sim ajudou, o presbítero Isaías é uma boa pessoa do coração. Eu sei que isso é legal de ser visto, é bacana de ser reconhecido, é assim. Mas em primeiro lugar, nós temos que ter o propósito de ser reconhecido pelo nosso Deus. Nós viemos fazer tendo público ou não tendo multidão nos olhando ou não nos olhando, tendo pessoas para ver o que nós estamos realizando ou não. Nós temos que fazer porque nós viemos fazer para Ele como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Essa é a motivação do nosso coração. Porque, irmãos, infelizmente, a gente olha aí, isso, irmãos, não é certo. De coração não é certo. Muita gente quer se promover até mesmo em cima da necessidade e da tristeza de alguém. Existem pessoas que ajudam assim de todo o coração, mas existem pessoas que querem se promover em relação a uma ajuda de uma pessoa que está passando por fome,
está passando por necessidade, ou até mesmo foi atingido por essa calamidade que está atingindo a região aqui dos lagos, do Rio de Janeiro e várias outras regiões do Brasil, como essa chuva, que tem muita gente ficado até mesmo sem alimento, sem lugar para morar, sem moradia, e muita gente quer se promover em cima dessas situações. E essa autopromoção é como o texto que nós estamos lendo aqui. Essa autopromoção não é uma coisa que ele já está recebendo a recompensa humana, porque ele está se promovendo. Nós temos que fazer como o texto falou: aquilo que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Ainda que a mão esquerda está aqui e a direita está aqui, uma do lado da outra, não precisa saber o que a direita fez, a esquerda não precisa saber. Porque muitos querem trocar trombeta daquilo que está fazendo e realizando para receber glória, para receber honra, para ser reconhecido. Mas o importante é nós sermos reconhecidos no secreto para com o nosso Deus. Às vezes ele é reconhecido na multidão, às vezes é reconhecido em público, mas não é reconhecido no secreto com Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus vai nos falar: já recebeu a recompensa. Pastor, não tem que ajudar ninguém aqui nessa terra. Aqui não, é o nosso ofício. O texto está falando que a gente tem que ajudar sim. Mas o problema, irmão, está no intuito da ajuda, está na intenção da ajuda, está na intenção daquilo que nós nos propomos a ajudar alguém. Nós não temos que tocar trombeta, nós não temos que nos vangloriar, mas muito pelo contrário, a necessidade de ajuda é uma necessidade que tem que ser feita no secreto, porque Deus recompensa no secreto. Aleluia. Deus recompensa onde ninguém vê, aonde ninguém olhou, onde ninguém notou. E às vezes nós ficamos assim: poxa, ninguém me viu, ninguém me notou, eu fiz isso, ninguém me notou. Mas Deus está falando para nós aqui nessa noite: calma que eu vi, calma que eu estou vendo, calma que eu notei, calma que ainda que ninguém esteja à tua volta, não viu, mas eu tenho visto a tua dedicação, a tua obra, a tua realização, e eu vou te recompensar. Aleluia, isso que o texto, versículo 1, irmãos, olha só, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça dentre os homens. Olha só o objetivo, olha qual é condenado aqui, irmão, nós temos que entender isso. Olha, guarda de exercer a sua justiça entre os homens, mas ele fala aqui, ó a finalidade do coração do indivíduo. Ele fala assim, com o fim, com o objetivo, com a meta de serem vistos por eles. Então essa parte que Jesus condena. Jesus fala: você tem que fazer, mas sem o objetivo de ser visto por ninguém. Se a pessoa reconhecer e vir aos aplausos, amém, mas não tem o objetivo e o propósito do coração de ser reconhecido pelaquele gesto, pelaquela atitude de ajuda ao próximo. Porque uma das devoções nossas a Deus, como diz esse texto, nós falamos três: falamos de ajuda, que é esmola, falamos de oração, falamos de jejum. Um desses propósitos, desses três propósitos, irmãos, é agradar a Deus sempre. Aleluia. Não é satisfazer a nossa carne, não é satisfazer o nosso desejo. Eu não vou orar para satisfazer minha carne, eu não vou ajudar para satisfazer minha carne, eu não vou jejuar para satisfazer minha carne. Eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou fazer para a obra do Senhor. Eu vou fazer para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer, eu tenho certeza que o Deus que recompensa no secreto, Ele tem visto as minhas atitudes, Ele tem visto o meu coração, e Deus vai me recompensar. Deus não te deixa de mão vazia, irmãos. Deus, Ele não te deixa de mão vazia. Você não volta para casa de mão vazia. Você não entra na sua casa de mão vazia. Você não entra no seu trabalho de mão vazia. Você não anda de mão vazia, porque Deus tem recompensado a minha vida e tua vida. Deus tem enchido o teu cerebro, o meu cerebro tem enchido a minha vida, e a tua vida tem enchido a minha casa e a tua casa. Deus não abandona e Deus nunca abandonará. Oh, aleluia, Ele nunca abandona. Então o Senhor, Ele olha o objetivo, a finalidade das nossas atitudes que nós tomamos perante ao Senhor. O Senhor que sonda no secreto, o Senhor que conhece no secreto, Ele está confirmando na tua palavra. Ele fala assim: eu vou recompensar também no secreto, eu vou te honrar. É Deus está falando isso para mim, para você nessa noite: eu que vou te honrar. Não espera galardão desta terra, não espera a honra dessa terra, mas eu, Deus Todo-Poderoso, Pai fiel, eu vou honrar a tua vida,
continua orando, continua jejuando, continua ajudando, porque eu vou te recompensar. A palavra de Deus fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão no Senhor. O meu trabalho não é vão no Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente vem na nossa mente assim, todo mundo passa por isso, não tem esse que não passa assim, poxa, fulano não me reconheceu. Aleluia. Fulano não reconheceu o que eu fiz por ele, a gente fica decepcionado, a gente fica triste. Fulano não reconheceu, fulano não falou nada, não reconheceu nada, mas Deus está falando assim, eu estou vendo. Eu estou vendo, a recompensa vai chegar. Continua que a recompensa vai chegar, porque Deus ele é fiel, irmãos. Versículo número 1, olha só, vamos lá de novo. Com o fim de serem vistos por eles. Vou completar o versículo. Aí ele fala: de outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Ele está falando assim, da pessoa que fizer questão de ser reconhecida aqui nesta terra, da pessoa que faz questão de ser visto pelos homens e reconhecido pelos homens. O texto fala bem claramente que não vai receber o galardão da mão de Deus. Qual o galardão que você quer, igreja? Eu quero o galardão do Senhor na minha vida. Eu quero o galardão do Senhor alcançando a minha família, a minha casa, o meu ministério, alcançando a tua vida, alcançando a nossa vida. Nós queremos o galardão é do Senhor na nossa vida, ainda que nós nos decepcionamos aqui nessa terra, mas o Senhor tem preparado para nós uma vida eterna lá na glória, para mim e para você, aleluia. E nós vamos receber da própria mão do Deus Todo-Poderoso o galardão. Nós receberemos da própria Deus essa honra sobre a nossa vida, ainda que nós não merecemos, mas o Senhor ele recompensa no secreto. Oh, aleluia. Ele não vai deixar sua mão vazia. Você não tem deixado e não vai deixar a tua mão vazia, né? Minha mão vazia, porque o Senhor não é um homem que minta, nem o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou, ele vai cumprir sobre a tua vida. Ele está falando que ele vai recompensar, gente. Por isso que isso nos alegra o coração. O Senhor está falando assim: eu vou recompensar no secreto. Continua o texto, versículo 2. Quando, pois, deres de bola, não faça o que, irmãos? O texto fala: não toqueis trombeta diante de ti. Sabe o que é tocar trombeta, irmãos? Tocar trombeta é se auto-exaltar, se auto-glorificar. Vou chegar aqui e vou falar para a irmã Luciana, o Luan estava passando por uma necessidade, não tinha nada dentro de casa. Eu fui lá no mercado, fiz uma comprona lá, enchi lá, não tinha nada, sabe? Não tinha nada na casa dele. Ele não tinha nada, não tinha nem uma roupa para vestir, não tinha nem um chinelo, estava andando descalço, sabe? Coitado, pobre dele. Isso, irmãos, é se auto-exaltar, se auto-promover. Se você fez por Luan, irmã Luciana, irmã Juliana, diaconia Giovanni, ninguém precisa saber do que você fez. Aleluia. Porque o Deus está vendo no secreto, irmãos. E esse Deus vai te honrar, sabe por quê? Vai te honrar, sabe qual forma? Sabe qual forma que Ele vai encher a tua mão? Ele não vai deixar o seu celeiro vazio. Ele não vai deixar a sua casa, praga nenhuma, chegar na tua tenda. Ele não vai deixar chegar o cortador, o devorador, o humilhador na tua tenda, não, porque o Senhor que é o provedor do nosso lar. O Senhor que é o provedor da nossa casa. Porque muitas vezes quando nós pensamos que nós podemos abençoar o nosso irmão, nós vamos pensar que pode faltar para nós. Não vai faltar. O Senhor não vai deixar faltar nada na tua casa. O Senhor não vai deixar faltar nada na minha casa. O que você tem para abençoar para alguém, se Deus tocou no teu coração, abençoa. Se Deus te direcionou para abençoar alguma vida, ainda que seja o último que você tem, vai abençoar, porque Deus vai multiplicar na tua casa. Aleluia. Assim como aquela mulher viúva, irmãos, falou assim: poxa, eu tenho só um pouquinho de farinha aqui para fazer um bolinho para eu e meu filho, a gente vai comer, a gente vai morrer. Aí chega o profeta, que o profeta fala: não faz, que é para mim. Oh, aleluia. Pode fazer para mim, eu que vou comer esse bolinho aí, manda para cá. Ela obedeceu, irmãos, fez um bolo, ela e o filho dela cheio de fome, deu para o profeta se alimentou. Pega todas as vasilhas que tiver na casa e louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Pede emprestado. Será que o Senhor tem feito isso na tua casa, não? O Senhor recompensa no secreto, irmãos. Aleluia. Vai faltar vasilha na tua casa, vai faltar provisão na tua casa, para guardar aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, para aquilo que Deus tem derramado no teu lar. Vai faltar provisão,
Senhor é Deus da provisão. Quando nós ajudamos de todo o nosso coração, quando nós fazemos de todo o nosso coração, Deus ele recompensa no secreto. Não há nada nem ninguém que vai impedir o mover de Deus sobre a tua vida. Não há nada nem ninguém que vai endurecer o teu coração para você não andar segundo o coração de Deus, porque Deus é fiel para cumprir a tua promessa na nossa vida. Por isso que muitas vezes a pessoa olha para você, não entendo, está passando uma escassez, todo mundo uma dificuldade, e não vejo dificuldade lá. Tem tudo lá, tem alimento, tem pão, tem tudo naquela casa. Eu não entendo isso, sabe porque eu não entendo a fidelidade no altar para com o nosso Deus. Quando Deus fala assim, vai, dá para ele, dá o pão para ele comer tudinho. Leva a última provisão que você tem na sua dispensa e, Senhor, é o último quilo de feijão. Dá para fulano de tal, pode dar, irmãos, que Deus vai te honrar. Não duvida do Senhor, não duvida que o Senhor é provedor sobre a nossa vida. Irmão, dar o que está sobrando é fácil. Dar o que nós temos é abastança, é fácil de dar, mas nós damos aquilo que às vezes também nós estamos necessitando, é mais difícil. E é aí que o Senhor quer provar a nossa fé, é aí que o Senhor quer encher as nossas vasilhas de azeite, é aí que o Senhor quer estar com provisão no nosso celeiro, na nossa casa, e multiplicar, como foi falado nessa noite, na oração, 10 vezes mais na tua casa, 10 vezes mais na minha casa, porque o Senhor pode fazer. Nós servimos o Deus do ouro e da prata, irmãos. Ele tem o ouro e a prata na mão dele, assim, ó. E ele começa a dar para quem ele quer dar. Toma, 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 toma. Aleluia. Não é surpresa para nós, irmãos. Não é surpresa para nós quando entra a providência do Senhor na nossa vida. Não é surpresa para nós quando o Senhor entra com provisão na nossa causa. Não é surpresa para nós quando não tem nada, daqui a pouco tem tudo. Porque nós servimos um Deus que é fiel. Nós servimos um Deus que é fiel mediante a nossa fidelidade a Ele. Então o Senhor falou para você dar, faz, realiza, vai, faz, realiza, bota a cara, faz. Ainda que pode levantar de alguém e falar assim, não vai fazer. Até mesmo que levantar a esposa, o marido, o filho, não tem como, só tem. Faz, porque o Senhor falou foi contigo, não foi com ele nem com ela. Faz, o Senhor mandou você fazer. Aleluia. Porque o Senhor é fiel para fazer na nossa vida. Ele fala bem claramente, quando deres esmola, não toqueis trombeta, não se glorie, não conta vantagem, não faça isso. Jesus está negando isso. Irmãos, ele não está falando para nós não darmos ajuda. Ele está falando pelo contrário, vamos ajudar, mas com motivações certas na ajuda, com os objetivos certos, porque com o objetivo certo Deus vai recompensar a minha vida e tua vida, vai recompensar a minha casa e tua casa. Então não toque trombeta diante de ti. Aí o texto continua, como faz o que os irmãos? Os hipócritas. Hipócritas, irmão, sabe que é aqueles que gostavam de ensinar. Os hipócritas, mas essa palavra hipócrita é tirada do teatro que havia na época. Os hipócritas eram aqueles que eram atores. Então ele está falando de pessoas que sabem ensinar situações, ensina situações, mas na realidade ele não está vivendo aquela situação, ele está sendo um artista. Os irmãos conhecem alguns artistas da fé? Que ensina situações que não está vivendo, que ensina situações que nunca viveu, que ensina situações que nem quer para a vida dele, só para se autopromover, só para se autoelevar, e já está ganhando recompensa aqui na terra. Jesus te condena isso, irmão, não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, não é a diaconisa, não é o diácono, não é os irmãos que estão proibindo, é Jesus que está proibindo essas atitudes de autopromoção. Ele fala bem claramente, Jesus fala abertamente, Jesus não poupa a palavra, ele fala, não faça igual os hipócritas, não faça igual os ensinadores, igual os artistas da fé, não faça igual ele, porque os hipócritas eram os artistas da fé, irmãos. Ele pega algo que é bem conhecido da época de teatro, que tinha bastante teatro nas ruas, lá em Israel. Ele pega os hipócritas, eram os artistas, os atores da época, falando, não faça igual esses hipócritas, igual esses atores que fingem ter um relacionamento com Deus de secreto. Portanto, que a gente vai chegar mais na frente um pouquinho. Jesus fala, ó, até mesmo na oração, como vocês querem orar, não fica na praça, gritando, orando, para que todo mundo veja e fale como que essa pessoa é santa, como essa pessoa é fiel. Não faça isso não. Vá lá, fecha a porta do quarto e ora ao Senhor, que o Senhor que vem em secreto, Ele te recompensa no secreto. Sabe por que eu acho isso, irmãos? Porque Deus, Ele quer intimidade com Ele. Deus, Ele quer um relacionamento com Ele de secreto.
Porque é no secreto que nós rasgamos o nosso coração perante o Senhor, é no secreto que nós choramos no colo do Pai querido, é no secreto que nós nos humilhamos nas poderosas mãos de Deus, é no secreto que verdadeiramente saem as mais poderosas orações perante o Senhor, é no secreto, louvado seja o nosso Deus, que Deus ouve o nosso clamor. E Ele nos convida para esse lugar secreto nessa noite, irmãos. Ele nos convida para nós entrarmos nesse secreto nessa noite. Então Ele fala, não faça, versículo 2, irmãos. Ele fala, não faça, pelo amor de Deus, não faça igual os hipócritas, né? Nas sinagogas e nas ruas, para ser o que, irmãos? Olha só o objetivo que está deixando bem claro. Não faça igual os hipócritas, nas sinagogas, sinagoga é como fosse hoje igrejas, e nas ruas, para ser reconhecido pelos homens. Pastor, não é proibido orar em uma praça, em uma igreja? Não, Jesus não está falando disso. Jesus está falando da intenção da autopromoção. Aqueles que querem se promover, os artistas da fé, não aqueles que fazem verdadeiramente para o reino e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não com o objetivo de se autopromover, mas com o objetivo de promover o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a glória de Deus, com o objetivo do nosso Senhor seja promovido. E Jesus falou bem claro, não faça com eles. Jesus está dando uma ordem expressa, não faça, não tenha a mesma atitude, não tenha a mesma decisão. Vocês que estão todos sentados aqui nesse monte me ouvindo, não tome essa atitude e passe essa palavra adiante. Vamos lá, irmãos, completar o versículo de número 2, vai ser glorificado pelos homens. Aí ele fala de novo, repete de novo, irmãos. Em verdade vos digo que eles receberam o que, irmãos? A recompensa. Já receberam a recompensa, foram elogiados, foram autopromovidos, foram glorificados pelos homens. Então eles já receberam a recompensa dos homens. Receberam a recompensa dos homens. Versículo 3. Tu, porém, ao dar esmola ou ajuda, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em que, irmãos? Secreto. Aí que está o segredo. Aí que está o segredo das bênçãos de Deus na nossa vida. Aí que está o segredo da recompensa de Deus na nossa vida. Sabe qual é o segredo? O secreto. Secreto ninguém vê. Secreto ninguém fala. Secreto não tem autopromoção. Secreto não tem reconhecimento humano. Secreto, irmãos, tem muitas vezes até mesmo de nós em relação ao acontecido, até mesmo frustração nossa. Mas é no secreto que Deus recompensa. É no secreto que Deus exalta. É no secreto que Deus derrama sobre a tua vida. É no secreto que Deus enche as vasilhas. É no secreto que Deus manda pegar mais vasilha dos vizinhos. É no secreto que Deus faz transbordar na tua casa. É no secreto que Deus não faz faltar nada no teu celeiro. É no secreto que o povo não vai entender o que está acontecendo na tua vida. É no secreto que eles vão ver Deus te exaltando, mas não vai entender. Por quê? Porque você tem secreto com Deus. Porque você tem joelho no chão com Deus. Porque você tem boca no pó com Deus. Porque você tem presença de Deus sobre a tua vida. E presença de Deus sobre a tua vida ninguém tira. E exaltação de Deus sobre a tua vida ninguém arranca. Levantar de Deus sobre a tua vida ninguém tem poder para retirar de você. Porque o Deus que levanta é o Deus que garante você de pé. Não entende isso? Não entende isso? Como que pode? Como que pode? O vento está soprando para todo mundo aí, soprou lá, mas Deus levantou. Como que pode? Secreto, o segredo está no secreto. Não é isso que é o versículo que nós lemos agora? Para que a tua esmola fique em secreto, e o Pai que vê em secreto, ele vai fazer o que, irmãos? Recompensar. Recompensar. Sabe qual é a ideia aqui, irmãos? Vamos fazer a ajuda que nós temos que fazer, mas só qual é o intuito da ajuda? Amor, não aplauso. Amor,
não reconhecimento. Amor, dedicação a Deus, não reconhecimento humano. Ainda que o reconhecimento humano venha, louvado seja o nosso Deus, mas não busque isso na tua vida. Ainda que o reconhecimento humano venha, isso também é provisão de Deus. Louvado seja o nosso Deus, porque Deus, Ele recompensa no secreto. Ele levanta, Ele capacita os seus guerreiros e as suas guerreiras no secreto, na intimidade com Deus. Deus nos chama para a intimidade para com Ele. Deus nos chama para a profundidade do secreto para com Ele na nossa vida, na nossa história. Irmãos, o versículo número 5, a gente falou já da ajuda. A gente vai falar agora da oração. Não vou falar do jejum porque não dá tempo, mas a gente vai falar desses dois itens, dessas duas qualificações, desses dois atributos, dessas duas devoções que tem que estar na nossa vida. E o versículo 5, irmãos, ele entra já na parte agora também da oração, e ele já entra falando de novo dos hipócritas de novo. Ele vem falar dos hipócritas de novo, dos artistas da fé de novo, daqueles que ensinam, daqueles que têm o poder de ensinar uma coisa que não é realidade na vida dele. Eles ensinam que tem Deus, mas não tem Deus. Eles ensinam que falam de Deus, mas não exaltam a Deus. Eles ensinam que são piedosos, que são muito usados por Deus, mas não são verdadeiramente usados por Deus. É uma triste realidade, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Nesse texto, Jesus está nos cobrando, nós, servo dele, nós, discípulo dele, nós, cristãos, ele está nos cobrando intimidade no secreto com o nosso Deus Todo-Poderoso. Tem que ter secreto, irmãos. Para você vencer as lutas mais difíceis da vida. Vocês acham que vocês estão em pé até o dia de hoje? Foi por causa de quê? Por causa de secreto, não é bom? Se não tiver secreto, vem a tempestade, vai levar, vai embora. Vai vir um vento, vai levar, vai embora. E às vezes, tendo secreto com o Senhor já é difícil, porque o vento às vezes vem dar uma balançada, mas que secreto com o Senhor não vai derrubar, não vai levar. Então ele falou, não faça. E quando orares, Jesus está pressupondo que nós vamos orar e temos que orar, irmãos. Nós temos que ter uma vida de oração. Não tem como nós dizemos que nós temos comunhão com Deus se nós não orarmos. Tem como? Não tem como. Não tem como fazer. Eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Jesus, nós somos íntimos, nós temos secreto. Se não orar, como tem secreto? Como? Como se a gente não orar? A arma mais poderosa, uma das armas mais poderosas que nós temos em nossa mão é a oração de pedido ao Pai. Porque se nós pedimos ao Pai com toda a nossa fé, com todo o nosso coração, tenho certeza que Deus vai conceder sobre a tua vida. Tenho certeza que Deus vai derramar sobre a tua história. Tenho certeza que Deus vai mudar quadro de vida. Ou se Deus não quiser dar, Deus vai te dar a resposta também. Deus vai falar assim, fez com Paulo, basta, minha graça te basta. Aí a gente vai cessar a oração, não é isso? Se não for de ele não dar, eu vou dizer, não vou dar. Deus vai te responder. Deus não te deixa com a mão vazia. Aleluia. Então nós temos que estar atentos aos sinais de Deus também na nossa vida, ao falar, ao ministrar de Deus sobre a nossa vida. Diz a palavra do Senhor, irmãos, às vezes nós estamos esperando nós todo Deus vir agir. Pá, trovoada, relâmpago, terremoto, Deus está agindo, agora Deus está agindo. Mas a palavra de Deus fala que às vezes ele vem na brisa suave da TV. Serena, Deus está falando. E a gente não está atentando o que Deus está falando, porque o negócio está sereno. Não é só na tempestade, não é só no terremoto, não é só nos relâmpagos e trovoadas, mas o Senhor também fala na serenidade. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor fala na brisa mansa, vem a brisa mansa e tranquila, e o Senhor estava na brisa. Aleluia. O Senhor estava ali. Então ele fala, quando orares, não serei como os hipócritas. De novo, tal dos hipócritas aqui de novo. E aí, bichinho tribulado, tal de hipócrita. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Olha só, irmão, vou repetir de novo. Não está proibido de nós orarmos. A gente ora em pé na igreja, a gente ora sentado, a gente ora de joelho,
a gente ora, se tiver de orar na praça, a gente para no meio da praça e ora. Jesus não está condenando isso não, irmãos. Ele está condenando o objetivo que eles estão orando, em pé na sinagoga, em pé nas praças. Qual o objetivo? Vamos lá, vamos concluir o versículo para a gente entender melhor. A gente tem que entender bem o versículo para a gente não confundir o que a gente está falando aqui nesta noite. Olha só, lá no finalzinho do versículo fala: para serem vistos dos homens. Então a oração deles é uma oração que tem o objetivo de ser aplaudida pelos homens, de ser observado pelos homens, de ser elogiado pelos homens, de ser exaltado pelos homens, de ser venerado pelos homens, de ser glorificado pelos homens. Então o objetivo, o propósito, vou dizer, a negativa de Jesus está no propósito daquilo que é feito. Se você faz com a melhor da intenção do coração, que você faz com as motivações certas, com a entronização de Jesus na tua vida, e Jesus seja glorificado, com certeza que Jesus está lá no céu, batendo palmo para mim e para você aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ok, irmãos, olha só o que eu vou te falar. Lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor fala que a igreja, ela estava unida, os 120 que ficaram, unida, unânime em que, irmãos? Oração. E oração. Estava todo mundo lá unânime orando, clamando: Senhor, desce o Espírito Santo, desce a promessa do Senhor, desce o Consolador, desce aquilo que o Senhor prometeu. Eu tenho certeza que Deus vai enviar do céu. Estão clamando ao Senhor. E diz a palavra do Senhor, Atos 2, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus desceu aqui sobre essa casa nesta noite. E eu tenho certeza que todos aqui nesta noite estão cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, porque nós estamos unânimes aqui nesta noite adorando ao Senhor, nós estamos unânimes aqui nesta noite glorificando a Deus, nós estamos reunidos aqui com o único propósito de exaltar e adorar o nome do Deus Todo-Poderoso. A nossa intenção de vir nessa casa de oração aqui nesta noite não foi a nossa promoção, não foi a nossa exaltação, não foi nós sermos reconhecidos por aqueles que estão nos vendo, mas a nossa intenção de vir aqui nesta noite foi receber mais do Espírito Santo de Deus, foi de receber mais da presença de Deus sobre a nossa vida. Presença essa que renova, presença essa que restaura, presença essa que liberta e transforma a nossa vida, porque se não fosse a presença de Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite. Se não fosse a presença de Deus, nem esse ar que nós respiramos aqui estaríamos respirando mais. Aleluia. Oh, aleluia. E hoje aqui nessa noite, irmão, não é diferente lá de Atos 2, não. Nós aqui nessa noite estamos também unânime, perseverante em oração, em busca pela presença de Deus sobre a nossa vida. Eu quero aquela promessa que Jesus falou. Jesus prometeu que viria um outro Consolador. Eu não sei nem quem é, mas eu vou clamar para que esse Consolador venha sobre a nossa vida. Aleluia. Para que esse Consolador se revele sobre a nossa vida. E eles clamaram, e o Consolador veio. Aleluia. Clama ao Senhor, que o Senhor vai derramar sobre a tua vida nesta noite. Eu não sei qual a área, eu não sei qual a situação que é o teu clamor, que é a tua súplica, que é o teu pedido. Eu não sei aonde é a provisão que você quer, mas eu tenho certeza, o Deus que ouve oração, Ele tem ouvido o nosso clamor aqui nesta noite. O mesmo Deus que derramou lá em Atos 2 pode derramar sobre a nossa vida e morar em nós. Orar, fazer casa. Nós somos casa, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então ele fala: não faça alunos hipócritas, porque eles têm um objetivo nessa oração aí, de se autopromover, de ser visto pelos homens, ser visto que ele está em sua volta. Jesus já falou: não deixa nem tua mão direita saber o que a esquerda fez, ou vice-versa. Não deixa, não tem necessidade disso, mas exalte o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. E ele continua, irmãos, ele fala: e nos cantos das praças, para ser visto pelos homens. Aí ele repete de novo: em verdade eu vos digo, eles já receberam o que, irmãos? A recompensa. Aleluia. Qual recompensa que você quer? Qual recompensa que eu quero? Quero recompensa humana?
Eu quero a recompensa de Deus. Qual o galardão que você quer na tua vida? Qual o galardão que tu quer na tua casa? Qual o galardão que tu quer no teu ministério? Você quer ser reconhecida por Deus ou pelos homens? Você quer receber o aplauso aqui na terra ou o aplauso lá dos céus? Aquele selo assim, ó, aprovado por Deus. Meu filho está aprovado, minha filha está aprovada. Aleluia. Aleluia. Está Aleluia. aprovada, recebeu o carimbo, recebeu o selo da minha aprovação. Louvado seja o nosso Deus. E o texto continua, irmãos. O texto nos fala assim, logo após ele falar dos hipócritas, falou que vai receber aqui da terra. Olha só, eu acho lindo, irmãos, essa passagem que sempre nós estamos usando, todos nós usamos, às vezes em pregações, oportunidade, em falar. Por quê? Porque isso aqui é uma grande realidade que tem que estar aqui dentro de nós. Se nós perdemos isso, irmãos, ainda há tempo de restauração. Perdemos o que, pastor? Secreto de porta fechada com Deus. Quem aqui que nunca chorou na presença do Senhor na porta fechada? Aleluia. Quem aqui que nunca rasgou o coração na intimidade com o Senhor, se não sabia se estava flutuando, não sabia se estava no céu, não sabia se estava viajando, não sabia se estava em outra terra, de tanta presença de Deus sobre a tua vida, do secreto da porta fechada. Ah, pastor, nunca senti isso não. Então muda hoje a história, hoje que há tempo. Hoje ainda é tempo de mudar a história. Porque quando a vida, a esperança, há tempo de mudar a história, há tempo de mudar a situação. E o Senhor, como falou nesta manhã, está falando nesta noite para nós também de novo, a necessidade de intimidade secreta com o nosso Deus, profundidade com Deus. No momento que nós saímos do raso e nos aprofundarmos na espiritualidade de secreto com o nosso Deus. Não com a intenção de ser promovida aqui na terra, não com a intenção de ser visto por alguém e falar, não, ele é muito santo, ela é muito santa, ele é muito devota a Deus. Não, não é nada disso, mas é secreto com o Senhor, é presença de Deus, é presença do Espírito Santo, mudando a nossa vida, mudando a nossa história, mudando o nosso caráter espiritual perante Deus. Aleluia, Deus. Aonde, pastor? Versículo 7. A palavra de Deus nos fala sobre o versículo 7, 7 não 6, juro. Tu, porém, quando orares, aleluia, isso é lindo. Tu, porém, quando orares, aleluia, ele deixa bem claro aqui, ó, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e faz o que, irmãos? Fecha a porta. Não quer ninguém, momento de secreto, fecha a porta. Ora pelo Pai que está em secreto, e teu Pai que vê, aleluia, Deus vê, e o teu Pai que vê em secreto, ele vai fazer o que o Pai que vê em secreto? Recompensará a minha vida e a tua vida. Aleluia. E eu vou pegar no contexto da época, irmãos, esse contexto da época, os lugares mais secretos de intimidade que eles poderiam ter com Deus, de não ter pessoas, de ficar mais tranquilo, era especificamente no quarto ou em um monte, como Jesus Cristo estava ali ministrando para ele no monte. As pessoas se retiravam para o secreto com Deus no quarto, mas se no quarto não dava, eles iam em direção ao monte para ter um secreto de intimidade com Deus, de presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Nós podemos tirar secreto hoje, irmãos, até mesmo em nosso trabalho, quando nós estivermos sozinhos lá, para ninguém ver, para você receber aplauso de ninguém. Nós podemos ter secreto com Deus, até mesmo se nós estivermos só nós dentro de um carro, aleluia, louvando, adorando ao Senhor, orando a Deus, tendo um secreto com o nosso Deus. O secreto de intimidade é independente de local, mas a ideia que o texto nos fala de fechar a porta, de entrar para o quarto, ele está falando assim, é você e Deus. Aleluia. Agora é você e Deus, é você e Deus. Rasga-se na presença do Senhor. Agora é você e Deus. Conversa com o Pai Todo-Poderoso. Agora é você e Deus, aquele que recompensa no secreto. Agora é você e Deus que pode abrir a porta. Agora é você e Deus que vê todas as coisas. Ainda que você não foi reconhecido, ainda que não viram, ainda que não te notaram, ainda que deixaram você de lado, mas Deus vê. Aleluia. Você e Deus, você e Deus, você e Deus. É isso que o texto fala. Que Deus, o Pai que vê
em secreto, esse Pai que vem em secreto é o mesmo Pai que recompensa no secreto. Secreto com Deus, intimidade com Deus, porta fechada com Deus, entrar no santo do santo, onde Deus habita, porque você tem o livre acesso de entrar no santo do santo. Eu já falei outras vezes aqui, moça, a porta está aberta, não está fechada. Por quê? O véu do templo, aquilo que separava, foi rasgado de alto a baixo. Aquilo que nos limitava de entrar na presença de Deus não tem mais, está aberto. É só a pessoa pegar e entrar, que o Senhor está nos convidando nesta noite. Venha um terceiro secreto comigo, entra na minha presença, entra na minha intimidade, entra no santo do santo, pelo novo e vivo caminho. Louvado seja o nosso Deus. Deus quer te recompensar, irmãos. Deus, Ele quer te recompensar. Ele quer recompensar a minha vida, Ele quer recompensar a tua vida. Não é a barganha, não é uma troca, não é nada, sabe o que? É atitude de secreto com Deus. Aleluia. É atitude de nós entrarmos na presença de Deus e mergulharmos fundo no secreto que Deus nos dá, da intimidade com o Senhor. Não precisamos encenar nada, não precisamos fingir nada, porque o Senhor fala assim: rasga o coração. Rasga o coração da minha presença. Não precisa rasgar a veste, não precisa rasgar a aparência, mas rasga o coração, rasga a intimidade comigo. Aleluia. Que eu vejo no secreto e eu recompenso no secreto. Glória, glória a Deus. Aleluia. O que está faltando para nós, irmãos? O que está faltando para você? O que está faltando para mim? Para nós podermos entrar nesse secreto com o nosso Deus. Aleluia. O Pai que vê em secreto, Ele vai recompensar. Aleluia. Por isso, louvado seja o nosso Deus. Versículo de número 7, partindo para o final, irmãos. E orando, outra coisa importante que a gente vai notar aqui agora nesse versículo 7, irmãos. Bem importante. Porque já me perguntaram: poxa, pastor, mas a gente não pode, se eu pedir uma coisa hoje, não posso pedir amanhã, não posso pedir de amanhã a mesma coisa? Pode. Mas lá em Mateus 6, Jesus está falando que não pode. Nós vamos entender agora. Não é isso que ele está falando, não, irmãos. Vamos lá. Quantas vezes que Paulo pediu a mesma coisa a Deus? Falei, agora é mesmo, irmãos. Quantas? 3 vezes. Olha, ele pediu a Deus: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Mas ele só parou de pedir quando Deus falou assim para ele assim: ó, basta, a minha graça te basta. Ele foi calou a boca e não pediu mais sobre isso. Eu falei: se Deus fala conosco, irmãos, não vou dar. Então é o momento de nós nos calarmos. Mas até Deus fala assim: ó, não vou dar, não vou realizar, não vou fazer. Então até Deus não falar nada disso, continua repetindo o teu pedido que você quer do Senhor. Não deixa que nada venha barrerar esse pedido. No versículo número 7. E orares, não usei de vãs repetições. Olha que o segredo está aqui, irmãos. Aonde está? Vãs repetições. Uma coisa vã é uma coisa o que, irmãos? Que não é necessária. Uma coisa que não tem necessidade. Você uma coisa tola, uma coisa idiota que está pedindo a Deus, e Deus está falando: você não fica repetindo essas coisas não. Jesus está falando coisa sem necessidade, coisa que não vai edificar a sua vida espiritual, não vai edificar a vida do teu irmão, não vai edificar a tua casa, não vai edificar a tua igreja, não vai edificar o teu trabalho, não vai edificar a tua amizade, não vai edificar a tua parentela, não vai fazer nada. Coisa vã, coisa que não tem necessidade. Poxa, pastor, mas como saber de uma coisa que não tem necessidade? Aí a gente entra lá em Romanos 8, que Paulo diz: ó, vocês não sabem nem orar como convém, mas vocês necessitam do quê? Da intercessão do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Antes de nós orarmos, nós já temos que orar pedindo a intercessão do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para nós orarmos como nós convém orar, para nós pedirmos como convém pedir. Tiago também, no capítulo número 4, vai condenar isso. Não ore para gastar com seus próprios deleitos e vontade. É a mesma coisa que Jesus está falando aqui. É oração em vãs, repetições vãs, algo desnecessário a ser pedido, e fica pedindo,
e aquilo Deus condena isso sobre a nossa vida. Aleluia. Nós temos que pedir algo que vai edificar o reino, que vai edificar Deus, que vai edificar a tua família, a tua casa, que vai edificar a tua igreja, o teu ministério. Nós temos que pedir algo que está relacionado ao reino de Deus, ajudar os órfãos, a viúva, ajudar aqueles que estão abandonados, aqueles que estão presos em vícios, em drogas, em prostituição. Pedir que o Senhor venha fazer habitação, transformar essa vida. Aqueles que conheciam o Senhor, mas se afastou, aqueles que estão fora da presença de Deus. A igreja do Senhor é uma igreja que intercede, a igreja do Senhor é uma igreja que clama para o perdido pecador, a igreja do Senhor é aquele que tem sede e fome de Deus, a igreja do Senhor é aquele que está preocupado em ter um relacionamento secreto com Deus, para Deus recompensar no secreto. Não é ficar gastando com as suas vontades, com os seus desejos só, não, porque Deus, quando você ora pelo teu próximo, quando você ora pelo abandonado, quando você ora pelo necessitado, Deus entra com providência na tua causa. Sabe por que Deus entra com providência na tua causa? O próprio texto fala que aquilo que ainda que você não falou, ainda que não veio na tua boca, você nem disse ainda, Deus, a palavra Deus falou assim, ó, Deus já sabia, fica tranquilo, oh aleluia, fica tranquilo que Deus já sabia. Irmãos, vou contar uma coisa que eu já contei para alguns irmãos no começo da minha caminhada, irmãos, lá na 14, no comecinho, muitos anos atrás, logo no comecinho, uma vez veio um pregador, e ele é brasileiro, mas vivia fora do Brasil, nem conhecia, nem sabia nem muito bem o que era igreja, não sabia nem muito bem o que era ser evangélico, mas me entreguei minha vida ao Senhor, louvado seja o nosso Deus. E de lá esse rapaz, esse moço se levantou, estava lá no cantinho, no finalzinho da igreja, escondido, sem ficar escondidinho lá para ninguém me ver. Ele me viu, ele me viu, mas antes de ele me ver, Deus me viu primeiro. Aleluia. Aí de lá esse moço se levantou, irmãos, e eu não buscava isso. Eu não buscava isso porque eu não sabia nem o que era buscar, eu não sabia nem o que era orar, não sabia nem o que era jejuar, não sabia nem o que era ajuda a alguém, ao próximo, nada disso. Eu estava aprendendo, eu estava no começo da caminhada, nunca fui de igreja, não era de lá cristão, não ia para a igreja, não sabia de nada disso. Mas o Senhor levantou um homem de Deus lá e falou: fulano, você camisa tal, levantei. Ele falou assim: Deus mandou te falar isso, sobre uma enfermidade que eu tinha, que eu nem sabia nem direito o que era, que às vezes eu ia trabalhar, me dava uma dor no estômago, eu não aguentava nem ficar em pé, mas eu tinha que abaixar e ficar abaixado ali, até aquela dor passar, era horas e horas abaixado, sem conseguir levantar. E esse moço, direcionado por Deus, falou: Deus está te curando dessa enfermidade que você tem no estômago, está te curando hoje. Daquele dia em diante, irmãos, nunca mais eu senti nada. Aleluia! Nunca mais eu senti nada. Eu estou falando, sabe por que isso, irmão? São coisas que eu estava buscando a Deus de um jeito, qual jeito? Do jeito inocente, que eu não sabia nem mesmo quem era Deus, como podia fazer, como podia buscar, como eu podia orar, o que eu podia fazer na presença do Senhor. Mas eu estava buscando a presença de Deus, eu estava buscando o secreto de Deus de uma forma ainda, não uma forma bíblica, não uma forma das palavras do Senhor, mas eu estava buscando a presença de Deus com sinceridade. E a palavra de Deus que nos fala de recompensa no secreto, Deus de lá usou esse homem para me recompensar a minha vida no secreto. Não tinha saído o pedido da minha boca sobre essa enfermidade, não tinha saído o pedido da minha boca, eu não sabia que eu nem podia pedir a Deus e podia ser curado por Deus, eu nem sabia disso. Aí por que isso, pastor? Olha só, versículo 7, olha só, eu vou falar por que isso. E orando, não useis de vã repetições, como faz quem, irmãos? Os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão atendidos. Agora, versículo 8, que eu quero chegar. Não vos semelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe, Deus, o vosso Pai, sabe de que tem necessidades antes que lhe peçais. Eu tinha essa necessidade, Deus sabia. Eu não sabia que Deus sabia, mas Deus estava vendo no secreto. Deus estava vendo a minha vida no secreto, como Deus está vendo a tua vida e a nossa vida no secreto. E Deus que vê no secreto, Ele recompensa a minha vida e tua vida. Não sei se Ele vai usar pessoas, não sei quem vai usar para te abençoar,
abençoar, para te recompensar no secreto, mas eu tenho certeza quando Deus se levanta lá do céu para liberar uma palavra de vitória sobre a minha vida, não tem principado que pode impedir no meio do caminho, não tem potestade que vai impedir no meio do caminho, porque quando Deus se levanta do trono, alguma coisa acontece. E naquela noite Deus se levantou do trono em direção na minha vida. Eu recebi aquela bênção do Senhor na minha vida que eu nem sabia o que era, o que estava acontecendo, eu nem sabia. Mas Deus que vem em secreto, Ele sabia. Glórias a Deus. Ele sabia. Sabe o que diz o salmista Davi, irmãos? Ele fala assim: ainda quando era substância informe, ainda quando era uma substância que nem tinha nem sido formado no ventre da minha mãe, aí ele fala de Deus. Ele fala: o Senhor já sabia de todos os dias da minha vida. Antes de você ser gerado, antes de eu ser gerado, o Senhor já sabia da minha história e da tua história. Como que pode isso? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, Ele que criou todas as coisas, irmãos. Então o Criador, Ele tem domínio sobre todas as coisas. O Criador não perdeu o controle sobre todas as coisas. O Criador tem direção sobre todas as coisas. E esse Criador que tem direção sobre todas as coisas é o teu Pai. Esse Criador que tem a direção do mundo, que tem o controle do mundo, que recompensa do secreto, Ele é o teu Pai. Ele é meu Pai, Ele é o teu Pai, Ele não me abandona, Ele não te abandona. Ainda que aconteça uma coisa tão difícil, um pai ou uma mãe abandonar um filho, a palavra do Senhor fala: eu todavia não vos abandonarei. Você tem um Pai que recompensa no secreto. Você tem um Pai que nunca vai te abandonar nas maiores crises da vida. Ele não te abandona. Tenha secreto com Deus. Ele não abandona, Ele não abandona, Ele não abandona, Ele não abandona, Ele não é filho do homem, Ele não abandona. Ele não se arrepende de ter feito você, de ter criado você, de ter dado você para a presença dEle. Ele não se arrepende da tua vida, Ele não se arrepende da tua história. Ele é teu Pai. Você tem um Pai e eu tenho um Pai. A hora já passou, irmão, vamos terminar agora. Aleluia. Então, irmão, se você tem um propósito de oração de pedir sobre algo sobre a tua vida, peça algo sobre a tua vida, que é algo que glorifique o reino de Deus. Não peça algo que você vai gastar com seus deleites, com suas vontades, com o seu desejo. Não. Porque é o próprio Deus que lhe fala que, olha, eu vejo no secreto, eu recompenso no secreto. E ainda que você me pedisse lá, no fechar da porta do quarto, ainda que você me pedisse lá em cima daquele monte, ainda que você me pedisse em qualquer lugar, o Senhor está falando assim: eu já o sei. Aleluia. Eu já o sei. Antes que você tivesse o pensamento que você poderia ser curado dessa enfermidade, eu já sabia da sua eternidade, eu já sabia da sua necessidade, e eu vim do céu e derramei a recompensa sobre a tua vida. Aleluia. Esse Senhor que recompensa no secreto, irmãos, é Senhor que muda quadro de história, quadro de vida, rumo de vida, e Ele quer recompensar a minha vida e a tua vida. Como, pastor? Mediante o secreto com o nosso Deus, mediante o fechar a porta do quarto, intimidade com o Senhor e orar ao Deus Todo-Poderoso que recompensa no secreto, e as palmas do ouro ao Senhor. Orar ao Senhor.